grande destaque da semana, sem dúvida, é a instalação e o funcionamento da CPI da Covid-19. Acaba de ser instalada com o senador Aziz de presidente, Randolfo Rodrigues de vice e Renan Calheiros de relator, apesar da oposição governamental e apesar da liminar que caiu, vetando a sua condução à relatoria. Não se espera muito dessa comissão, a não ser a publicização em massa das informações que denunciam o mau comportamento do Executivo Federal na condução da pandemia, especialmente promessas de compra das vacinas que não foram realizadas, intervenções dos governos estaduais contra a União a favor das vacinas e a posterior perseguição da Procuradoria-Geral da República contra 17 governos estaduais, alegando malversação de verbas e má condução na administração da vacinação. Vamos ver o que vai dar. De qualquer forma, essa comissão tem no mínimo 90 dias para funcionar, podendo existir até durante um ano, ou seja, a véspera da eleição de 2022, e pode ser a grande publicidade que a oposição terá contra as agruras motivadas pela má condução da política de vacinação e de contenção da pandemia. Interessante ver que o governo, por meio da Casa Civil, já preparou 23 grandes questões, como se fosse um shadow cabinet, um governo nas sombras contra a si mesmo, para preparar os seus quadros, especialmente o ex-ministro Pazuello, o ex-ministro secretário do Exército, então ministro do Exército, que foi o responsável pela contratação de cloroquina. Vamos ver o que vai dar. Não se espera muito de alguma coisa que poderia, teoricamente, redundar, inclusive, no impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Mas as circunstâncias não parecem favoráveis e vejamos, o grande mérito dessa CPI será, sem dúvida, a publicização, a publicidade dos atos mal conduzidos pelo governo da União. Ressalte-se que o juiz Marco Aurélio de Mello, do STF, acaba de mandar ao plenário um pedido do PSOL e outros partidos de esquerda pedindo uma comissão independente de cientistas, judiciário e parlamento, além do executivo, para a condução da pandemia. É mais um ingrediente na luta contra a má condução da política contrária à incursão da pandemia pelo Brasil afora. Questão ambiental. Justamente após 24 horas, o pronunciamento junto à cúpula do clima, comandada pelo presidente Joe Biden e pela vice-presidente dos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro cortou do orçamento, sancionando o orçamento, cortou mais de 200 milhões do Instituto Chico Mendes e do IBAMA, órgãos responsáveis pela fiscalização da política ambiental, especialmente na região amazônica, no Cerrado e no Pantanal. Frise-se ainda que uma mudança de portaria interna faz com que as multas hoje não sejam simplesmente exaradas pelos fiscais do IBAMA, mas sim tem que sair dos fiscais e irem para um superior que aprovará ou não a efetividade dessa multa. Isso significa controle absoluto sobre quem deve e quem não deve explorar e desmatar a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal. Lamentável posição do governo brasileiro e mais um passo na desmoralização do Brasil no contexto
das políticas ambientais necessárias a zerar o carbono nas próximas décadas. Um vexame para o Brasil. A não realização do censo econômico e demográfico este ano é uma não política ativa que visa, sob o pretexto de não haver recursos disponíveis em abundância no orçamento, cercear a captação de informações que seriam necessárias e são necessárias para a formação de políticas públicas no Brasil. Um ato discricionário profundamente negativo que afeta todos os tomadores de decisão em políticas públicas no Brasil. Está no Senado um projeto que deverá ser votado nessa quinta-feira, de quebra de patentes dos produtos farmacêuticos ligados à prevenção e à negação da Covid em termos nacionais. Os grandes laboratórios são contra, o executivo brasileiro é contra, e algumas forças de oposição são a favor da quebra de patentes. Vejamos o que vai acontecer. Os laboratórios ameaçam que, se houver a quebra, o Brasil não poderá comprar medicamentos que seriam negados pelos grandes grupos farmacêuticos internacionais. Ora, isso é discutível em função de dois exemplos. A atual Birmania, que quebrou as patentes e fornece medicamentos da Covid a vários países do mundo, e a política exercida pelo senador, ou então ministro da Saúde, nos anos Fernando Henrique Cardoso, o ministro José Serra, que quebrou as patentes para a proteção da população quanto ao HIV. Vejamos o que vai acontecer. Destaque-se ainda, em termos internacionais, o reconhecimento dos Estados Unidos sobre o genocídio dos armênios a partir de 1915, no início do fim do Império Otomano, que se terminou em 1920. É a primeira vez que os Estados Unidos reconhecem o tal genocídio que dizimou 1.500 vidas entre os armênios para os turcos a partir de 1915. Um importante passo no reconhecimento dos malefícios da guerra de extermínio sobre as populações civis. Por último, há que notar que, além do ministro Paulo Guedes demitir o secretário, então, como se fora o ministro da Fazenda, em função das discussões sobre orçamento, é preciso também lembrar que, por pressão de Paulo Guedes, Arthur Lira põe a reforma tributária em pauta nos próximos dias. É isso pelo momento.